Olá, meu nome é Túlio, eu sou professor de Antigo Testamento no curso Avance da Central de Capacitação Ministerial, CCM, da Central Luxemburgo, e este é o primeiro da nossa série de estudos sobre os profetas. Este estudo será dividido em vários vídeos de até 15 minutos cada, para você ir compreendendo, meditando aos poucos sobre essa tão rica, tão importante e muitas vezes ignorada porção das Escrituras. Mesmo que você não esteja matriculado em nosso curso, fique à vontade para se inscrever aqui no canal, compartilhar o link com seus amigos, curtir sempre que gostar e deixar aqui seus comentários, sugestões, dúvidas, etc. Meu objetivo vai além de apenas apresentar um panorama breve sobre os livros da Bíblia. O que eu quero é facilitar o seu entendimento sobre as principais questões em torno do texto e também aprofundar um pouco o conteúdo da mensagem de Deus. Sempre contextualizando historicamente os fatos, abordando aspectos literários e, sobretudo, buscando aplicar a mensagem aos nossos dias sob o ponto de vista cristão contemporâneo, sempre contando com a graça do Espírito Santo para nos guiar, principalmente nos pontos mais difíceis. Antes de abordar cada um dos livros desses maravilhosos profetas, nós vamos fazer uma breve introdução geral. Este é o objetivo do vídeo de hoje. Mas eu quero começar com uma oração. Senhor, nosso Deus, oramos a Ti em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, nosso Salvador, Messias querido, o amado de todas as nações. Meu pedido é para que cada um de nós que assistimos esse vídeo, que curtimos esse vídeo, ou no meu caso que estou fazendo esse vídeo, tenhamos a Tua graça, a Tua sabedoria, a Tua unção para nos guiar ao longo de todo esse estudo, a fim de que não seja apenas uma compreensão superficial sobre as coisas, mas que através da Tua palavra, que sustenta o universo, nós possamos, ó Pai, ser firmados no Senhor. Nós possamos ter um conhecimento maior e um relacionamento maior com o Senhor. O nosso pedido é para que fiquemos, ao final desse estudo, mais parecidos com o Messias, Cristo Jesus. O nosso pedido é para que tenhamos perseverança, para que até que a vontade do Senhor se cumpra em nós, nós possamos aumentar a nossa capacidade de nos aproximarmos de Ti. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos começar com o texto que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, verso 11, ele diz o seguinte: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Quando se fala em profeta, muita coisa vem à nossa cabeça. Desde um vidente em transe, proclamando um oráculo enigmático, até um maluco com megafone gritando na rua que, se não houver arrependimento, o bicho vai pegar. Não é isso? Mas para a igreja cristã, o ministério profético continua vivo, tanto quanto o ministério do evangelista, que você executa quando anuncia salvação para alguém, ou quanto o ministério do mestre, que de algum modo eu estou exercendo aqui agora. O fato é que os profetas continuam sendo levantados por Deus e são necessários nesses momentos tão difíceis, tanto quanto eram no passado. No livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos pelo menos 2 episódios em que um profeta chamado Ágabo se levantou pelo Espírito de Deus. Uma vez para falar sobre uma fome que viria sobre a terra e outra vez para falar da prisão que Paulo sofreria. Além disso, não há dúvidas de que João, ao escrever o livro do Apocalipse, também agiu como profeta. Na carta que escreveu a Tito, Paulo cita um profeta também. O movimento profético tem aplicação neotestamentária e atual, mas é um movimento muito antigo. O patriarca Abraão é chamado de profeta. Moisés era profeta,
Arão, seu irmão, também era profeta. Antes de haverem reis em Israel, o Senhor enviou aos israelitas um profeta. No tempo de Saul, haviam profetas. Davi tinha Natã e Gade em sua corte como profetas, sem falar em Elias, Eliseu e tantos outros, até chegarmos na nossa estante de livros proféticos. Os livros da Bíblia são separados em vários temas, e quando chegamos aqui no livro dos profetas, temos uma divisão entre os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, e os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. É sobre esses livros que nós vamos estar tratando. Estes homens profetizaram entre os anos 800 e 400 a.C., em grande parte sobre eventos que lhes são contemporâneos, mas suas palavras chegam até o ministério de Jesus e ultrapassam nossos dias, se estendendo até o fim dos tempos. A compreensão da mensagem dos profetas, ela depende também de como nós compreendemos alguns temas que são muito caros ao Deus de Israel, principalmente no que diz respeito às alianças firmadas e renovadas por seu povo ao longo de toda a história. Antes de enviar Jesus e pelo seu sangue estabelecer uma nova aliança segundo a qual todo aquele que nele crê será salvo, o Senhor vai enviar os seus profetas, desde Elias até João Batista. E estes vão lidar com a falta de compromisso do povo de Israel com a aliança estabelecida desde o início. O Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, que fez tudo perfeito e descansou no sétimo dia, lidou com a desobediência e a queda do homem, expulsando-o da sua presença, mas permitindo que ele povoasse a terra. Ele prometeu que a descendência do homem pisaria a cabeça da serpente. É o mesmo Deus que eliminou a humanidade por meio das águas, preservando somente Noé, sua família e um casal de cada espécie de animais, estabelecendo um pacto de não mais destruir a terra dessa forma. Ele chamou Abraão para uma nova terra e fez com ele uma aliança para que ele se tornasse o pai de muitas nações e a sua descendência tão numerosa quanto as estrelas dos céus. No Egito ele levantou Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão, e no Sinai ele firmou com este povo uma aliança de fidelidade ao Deus único e à sua lei. Deus conduziu este povo pelo deserto, este povo habitou em cabanas e Deus lhes protegeu dia e noite, o fazendo entrar na terra prometida. Em seguida, ele ordenou que andasse nos seus caminhos e expulsasse os povos pagãos que lá estavam. Deus levantou juízes para salvar o povo dos inimigos. E finalmente levantou Davi, que era um homem segundo o seu coração, e lhe prometeu que a sua descendência teria um reinado eterno. Após a morte do rei Salomão, filho de Davi, as 12 tribos de Israel passaram a ser divididas em 2 reinos. O reino do norte, ou Israel, formado por 10 tribos, e o reino do sul, ou Judá, formado por 2 tribos. O reino do norte, cuja capital era Samaria, durou cerca de 200 anos, entre 930 e 720 aproximadamente, quando então foi completamente destruído pelo Império Assírio. Israel teve 19 reis, desde Jeroboão até Oséias. Nenhum deles era descendente de Davi, a maioria deles tiveram reinados bastante curtos e todos, ou pelo menos quase todos, andaram muito afastados da lei de Deus, assim como o povo que lideravam. Já Judá tinha como capital Jerusalém. Durou um pouco mais, cerca de 350 anos, de 930 mais ou menos até 590 a.C., período em que foi tomado pelo Império Babilônico. Judá teve 20 reis, desde Roboão até Zedequias, todos da linhagem de Davi, boa parte deles com reinados um pouco mais longos, mas nem todos andando segundo a lei de Deus. Os reis de Judá e os povos que eles lideravam
foram os principais, mas não exclusivos destinatários das mensagens proféticas. Portanto, a gente tem aqui um desenho que mostra que o reino ficou unido neste período que vai de Saul até Salomão, e depois ele foi dividido entre o reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Israel com reinados mais curtos e o reino de Judá com reinados mais longos e durando um pouco mais. Aqui a invasão assíria e aqui a invasão babilônica, o exílio. Os profetas, eles atuaram, sobretudo, neste período que vai aqui do reinado de Amazias até o pós-reino, tá? De modo que a organização dos livros, dos profetas, aliás, ao longo da história, ela não segue necessariamente a organização dos livros na estante bíblica. Você tem aqui, por volta dos anos 750, os profetas Miqueias, Isaías, Jonas, Naum, Amós e Oséias, sendo que esses dois últimos enfatizaram o reino do norte. Miqueias e Isaías enfatizaram o reino do sul, mas não exclusivamente. Eles também profetizaram a Israel e também profetizaram as nações estrangeiras. E a gente tem Jonas e Naum, que profetizaram principalmente as nações estrangeiras. Neste período, especialmente aqui pós-Ezequias, a gente tem, após o ano 700, a gente tem Joel, Sofonias, Abacuque e Jeremias, que vem aqui até o finalzinho do reino de Zedequias e o exílio. Eles falaram especialmente ao reino do sul, até porque o reino do norte já não mais estava lá, havia sido completamente eliminado por assírios. E a gente tem aqui, nessa parte, no pós-exílio, Ezequiel, aliás, Lamentações primeiro, Ezequiel, Daniel, Ageu, Zacarias e Malaquias. O fato de as mensagens proféticas terem como destinatário principal o povo daquela época não impede que as mesmas possam ser extrapoladas para o futuro. O Novo Testamento é riquíssimo em exemplos de aplicação e de interpretação alegórica da mensagem dos profetas, de modo que talvez nem o próprio profeta teria condições de compreender a priori. Finalmente, convém lembrar que os escritos proféticos costumam trazer um estilo literário próprio. Embora alguns profetas incluam narrativas históricas em seus livros, a maioria das sessões tem forma predominantemente poética, cheias de recursos visuais, simbólicos, repetições, elipses e até mesmo acrósticos, como Lamentações. Não se pode ler um profeta buscando ordenação lógica ou literalidade absoluta, especialmente nos textos apocalípticos. Não é incomum a sensação de que alguém deixou uma parte das cópias cair no chão, embaralhou tudo na hora de catar de volta e formou o livro. Mas é apenas uma sensação. A verdade é que é uma propriedade do pensamento hebreu a caminhada em ciclos, ao invés de um pensamento linear, como é o nosso pensamento ocidental. Além disso, faz sentido assumir que os pensamentos do Senhor não são como os nossos pensamentos, conforme Isaías 55. Uma mensagem espiritual se comunica também com o espírito do ouvinte. Tal qual uma obra de arte, uma apresentação musical ou teatral, a leitura de uma profecia surte efeitos sobre partes pouco acionadas do nosso cérebro e afeta outros sentidos além da racionalidade cartesiana, podendo nos levar a experimentar contrição, tristeza, alegria, arrependimento, esperança, fé, compaixão, enfim. Conforme dizem os arrais, se tenho a Cristo, tenho a verdade sim, no assim diz o Senhor, e não no eu acho que. Não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale que o encontra nas suas ondas de fé, e não na palavra. Obrigado e até a próxima.